A metafísica do livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Quando pensamos no livre-arbítrio, logo pensamos em escolhas e opções no comportamento. Espiritualidade na prática. A personalidade interpreta o livre-arbítrio como escolhas. Essas escolhas são sempre interpretadas entre o melhor e o pior para o eu. Benefícios e vantagens para melhorar a experiência psicológica interpretada pela limitação, a rejeição e a punição. Ao pensar em livre-arbítrio, a consciência direciona as suas escolhas espirituais, relacionando-as com virtudes que possam lhe atribuir méritos, vantagens e recompensas para o eu individual. Conseguem então perceber que até mesmo imaginar usar o livre-arbítrio para a reconexão com a fonte criadora ainda vem de um sistema de pensamento que acredita precisar defender-se da limitação, da falta e da punição? Ou seja, ainda estamos querendo as recompensas por abrir mão de vontades e ídolos que são especiais para as crenças. Estamos usando o livre-arbítrio para barganhar. Entretanto, buscando a abundância, a paz e a completeza e identificados com o sistema de pensamento que faz, confirma e reafirma a escassez. Será que estamos mesmo usando o livre-arbítrio ou apenas seguindo um roteiro pré-estabelecido pelo ego? Estamos escolhendo ou seguindo as escolhas de morte planejadas no roteiro da separação? É por isso que precisamos falar de livre-arbítrio além do comportamento. Precisamos falar da decisão de autoidentificação de existência através do sistema de pensamento que escolhemos para chamar de eu. Esse é o único e exclusivo livre-arbítrio disponível ao observador. A metafísica de Jesus elucida bastante essa compreensão de livre-arbítrio. Esse é um curso em milagres. É um curso obrigatório. Só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. Livre-arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo. Significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento. O curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a tua herança natural. O oposto do amor é o medo, mas o que tudo abrange não pode ter opostos. Vamos olhar para a metafísica dessa declaração. Qual é o currículo que Jesus está se referindo? Currículo é o sistema de pensamento ao qual escolhemos para a autoidentificação de existência. À disposição do observador está o currículo do amor, o sistema de pensamento do Espírito Santo, ou o do medo, do ego e a separação, o sistema de pensamento do conflito, da limitação, da escassez e da punição. O livre-arbítrio torna-se, então, apenas a procrastinação de uma decisão a ser feita entre dois momentos na experiência humana. O momento entre a escolha de se distrair com os ídolos e as metas temporárias no mundo, das formas, e o despertar para quem somos em verdade e com Deus, utilizando todas as metas ilusórias para direcionar a percepção a uma única meta. A eternidade, a completude, o amor eterno, perfeito e imutável. E o currículo do amor não precisa ser aprendido.
ele precisa ser relembrado, pois já nos é oferecido a Cristo por extensão na criação. A partir do momento em que a consciência aceita indubitavelmente e verdadeiramente que o medo, a separação, o ego são sem significado, o Espírito Santo direciona o observador a aceitar a irrealidade do roteiro e todas as testemunhas do roteiro da separação, inclusive esse eu que parece viver em um limite chamado corpo. A partir da aceitação do currículo de Jesus, o do Espírito Santo, desfazemos autoconceito ilusório. Em resumo, é observarmos se tudo o que a nossa personalidade quer, deseja e valoriza nos leva ao despertar para o espírito ou adormecer nas ilusões da separação. A experiência, então, é aceitar a única meta no mundo. Essa prática poderá ser usada sempre que nos percebermos desviando a nossa atenção para os ídolos do mundo. Esses ídolos são todas as coisas, pessoas, pensamentos e sensações que têm como objetivo aprisionar a nossa atenção no medo e no mundo. Fazem com que pensemos que a nossa segurança, paz, felicidade e amor possam ser encontrados em outro local que não na unidade da mente compartilhada de Deus. São as prisões aqui do mundo das formas, status profissional, relacionamento, sexo, álcool e drogas, conquistas materiais, etc. Os ídolos são bastante específicos, mas a atração pela vontade com Deus é universal, sendo sem limites. Os ídolos são limites. É a crença em que existem certas formas que te trarão felicidade e em que, através da limitação, tudo é atingido. É como se disséssemos: não tenho necessidade de tudo, quero essa pequena coisa e ela será tudo para mim. E isso não pode deixar de falhar em nos satisfazer, porque a nossa única vontade é o amor de Deus. Quando decidimos por ídolos, estamos pedindo a falta, a perda. Quando pedimos pela verdade, o caminho e a vida que nos foi dada por Deus, decidimos ser a verdade. Eu não posso ter bens materiais aqui no mundo das formas? É pecado querer conforto? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus 6. O livre-arbítrio não existe. Identificados como parte da ilusão, fazemos coisas na ilusão, segue-se apenas o roteiro de morte do ego para que se cumpra a sua ilusão de eternidade. A ilusão criada por um sistema de pensamento equivocado que pensa poder estar separado de Deus. Agora, vamos olhar a nossa rotina e responder a nós mesmos. Estamos exercendo o livre-arbítrio ou nos distraindo com metas temporárias para colocar em prática uma função pré-estabelecida para uma imagem? Estamos exercendo o livre-arbítrio ou colocando a nossa atenção em ídolos para nos auxiliar na meta da culpa, do medo, da punição e da morte?
Dentro do roteiro da separação, livre-arbítrio é apenas a escolha de como vamos morrer. Não há livre-arbítrio no conhecimento, porque não há o que escolher. Apenas a imutabilidade do amor da fonte criadora. Só é possível a correção, não distraindo-se da verdadeira meta no mundo. Relembrar que a única criação é a imagem e semelhança de Deus. Livre-arbítrio é a decisão de escolher entre a reencenação da separação e o desfazer-se de uma ideia de vida em limites. Coloque Deus nos seus dias. Neste pensamento está a sua luz. Inspiração, um curso em milagres.